Enfrentando o fim da adolescência, Alice se deparou com a necessidade de começar a trabalhar. Por sorte, a garota foi contratada pelo escritório do Sr. Renato, um dos principais empresários da cidade. No entanto, ela jamais imaginou que uma foto antiga sobre a mesa do novo chefe mudaria sua vida para sempre. Alice tinha 17 anos e estava atravessando um momento de transição, como um navio que se afasta de seu porto e navega por águas desconhecidas. Seus olhos castanhos, sempre observadores e curiosos, refletiam a luz do sol que entrava pelas janelas do escritório do Sr. Renato, onde havia conseguido o seu primeiro trabalho. O ambiente era imponente e elegante, com estantes repletas de livros encadernados em couro e móveis de madeira escura que exalavam uma sensação de tradição e autoridade. Em seu primeiro dia de trabalho, ela entrou no escritório com um misto de timidez e excitação. Alice não teve uma vida fácil e havia crescido em um bairro pequeno, onde as oportunidades eram limitadas e as esperanças, muitas vezes, reduzidas a sonhos distantes. No entanto, sua determinação a havia levado até aquela chance de trabalhar para um dos homens mais respeitados na cidade. O Sr. Renato era uma figura de grande prestígio local, conhecido tanto por sua integridade quanto pelo seu comportamento reservado. Ele não era dado a muitas palavras, e isso só alimentava o fascínio e a curiosidade de Alice. Para ela, o escritório era quase como um santuário de mistérios não revelados. Cada detalhe, desde os quadros antigos nas paredes até o cheiro de livros e papéis, parecia carregar uma história própria. Tentando absorver cada nuance do ambiente, a jovem deu uma olhada em volta. Havia um quadro na parede com uma pintura que representava uma cena de caça, e a mesa de trabalho do Sr. Renato estava meticulosamente organizada, com papéis empilhados de forma ordenada. Alice notou também uma pequena estante repleta de objetos que pareciam coleções pessoais do Sr. Renato, como canivetes antigos, uma bússola e alguns mapas desbotados. Momentos depois, ela foi recebida pelo próprio Sr. Renato, um homem de meia-idade com cabelos grisalhos e um olhar profundo e contemplativo. Ele a observou com um olhar que parecia penetrar sua alma, avaliando-a com uma intensidade que Alice achou um pouco intimidante. "Bom dia, Sr. Renato", Alice disse, tentando ocultar o nervosismo na sua voz. O Sr. Renato assentiu com um breve sorriso que não chegou a iluminar completamente seu rosto, mas que era suficiente para transmitir uma sensação de calor e aprovação. "Bom dia, Alice. Vamos começar." Ela o seguiu até uma pequena mesa no canto do escritório, onde começaria seu trabalho. O Sr. Renato forneceu-lhe uma pilha de documentos para revisar, instruindo-a a marcar qualquer erro ou incoerência. Seus gestos eram metódicos e precisos, refletindo a seriedade com que abordava seu trabalho. Enquanto começava a se familiarizar com as tarefas, Alice se viu intrigada com a aura de mistério que cercava o Sr. Renato. A maneira como ele mantinha distância e seu jeito reservado despertavam uma curiosidade crescente nela. Cada momento no escritório parecia carregar uma promessa de algo maior, como uma história esperando para ser desvendada. A cada manhã, Alice enfrentava o desafio de sua nova posição no escritório com uma mistura de entusiasmo e nervosismo. Ao chegar, ela fazia questão de iluminar seu rosto com um sorriso genuíno, em um pequeno gesto que, apesar da sua simplicidade, era uma declaração clara de sua determinação. Seus olhos castanhos, sempre brilhantes e atentos, refletiam uma energia juvenil e uma curiosidade insaciável. Alice havia aprendido a importância de causar uma boa impressão, especialmente em um ambiente tão formal e respeitado quanto o escritório do Sr. Renato. Suas roupas, cuidadosamente passadas, eram uma extensão de sua seriedade em relação ao trabalho. Cada detalhe era meticulosamente verificado antes de sair de casa. Ao atravessar as portas do escritório,
Alice se dirigia ao seu espaço de trabalho com uma postura ereta e decidida. Mesmo com o frio na barriga, ela se esforçava para manter uma expressão de confiança. Cada gesto, desde a forma como ela ajustava sua cadeira até a maneira como organizava seus materiais, estava carregado de uma atenção aos detalhes quase religiosa. Observador e reservado, o Sr. Renato notava essas sutilezas. Embora ele raramente oferecesse elogios, seus olhares de aprovação e pequenos gestos de reconhecimento eram suficientes para validar o esforço de Alice. Em uma manhã particularmente tranquila, Alice completou 2 meses no escritório. Enquanto revisava alguns documentos, o Sr. Renato se aproximou de sua mesa. Alice, ele começou com um tom neutro, mas afetuoso. Notei que você tem sido particularmente cuidadosa com a organização dos arquivos. Isso realmente faz a diferença. Alice, um pouco surpresa, levantou os olhos para ele em um gesto de agradecimento. Obrigado, Sr. Renato. Estou tentando fazer o melhor possível. O Sr. Renato assentiu, com um sorriso curto e raro aparecendo em seus lábios. Sua dedicação não passa despercebida. Continue assim. Esse breve reconhecimento era um grande incentivo para Alice. A percepção de que seu trabalho estava sendo notado e apreciado ajudava a dissipar parte do nervosismo que sentia. O respeito silencioso que ela recebia do Sr. Renato era um testemunho de sua crescente competência e compromisso. Nas semanas que se seguiram, a rotina de trabalho de Alice foi marcada por uma responsabilidade que impressionava a todos ao seu redor. Todos os dias, ao chegar ao escritório, ela imediatamente se dirigia ao seu pequeno canto de trabalho e começava o dia com um ritual bem estabelecido. Primeiro, ela abria sua gaveta e retirava a lista de tarefas para o dia, uma folha de papel que para ela era mais do que um simples conjunto de instruções. Era um mapa que orientava suas atividades e seus objetivos diários. Alice examinava a lista com atenção, traçando cada item com uma caneta de ponta fina. Ela tinha o hábito de dividir as tarefas em etapas menores, criando uma sublista para cada tarefa mais complexa. Esse método não só a ajudava a manter o foco, mas também lhe dava um senso de realização, conforme ela riscava os itens concluídos. À medida que o dia avançava, Alice se dedicava às suas tarefas com um comprometimento que não passava despercebido. Ela ajustava o ritmo de trabalho conforme a complexidade das tarefas e nunca deixava espaço para erros ou descuidos. A organização impecável de sua mesa e a forma como mantinha os documentos alinhados e etiquetados eram reflexos diretos de sua abordagem sistemática. Desde que Alice chegou à empresa, o Sr. Renato observava o empenho de Alice com um olhar atento, notando não apenas a qualidade de seu trabalho, mas também a maneira como ela se envolvia com cada desafio. Para ele, era claro que Alice possuía uma ética de trabalho rara e excepcional, algo que ele apreciava profundamente. Seus elogios eram comedidos, mas sempre cuidadosamente ponderados. Ele frequentemente parava para oferecer um feedback construtivo ou uma palavra de incentivo. Você fez um excelente trabalho na revisão dos relatórios de ontem, ele comentou certa manhã, enquanto Alice revisava uma pilha de documentos. A forma como você abordou a conversão dos prejuízos em lucro foi notável. É essa atenção aos detalhes que faz a diferença. Alice sorriu timidamente, sentindo-se encorajada pelas palavras de seu chefe. Agradeço, Sr. Renato. Estou sempre buscando maneiras de melhorar. Lembre-se, ele continuou, a prática constante e a busca por aprimoramento são fundamentais. Cada desafio é uma oportunidade para crescer. Alice absorvia cada orientação com gratidão, sabendo que o feedback do Sr. Renato era uma parte crucial do seu desenvolvimento. A troca de conhecimentos e a construção de uma relação profissional sólida eram vitais para sua experiência de aprendizado.
Ela sabia que estava em um ambiente onde seu trabalho era valorizado e onde ela tinha a chance de evoluir constantemente, o que a motivava a dar o melhor de si a cada dia. Ao final de mais um dia de trabalho intenso, Alice chegava em casa exausta, mas com um brilho de satisfação nos olhos. Embora simples e modesta, a casa era um refúgio acolhedor que a aguardava. Ao abrir a porta, ela era imediatamente recebida pelo aroma reconfortante de comida caseira, que preenchia o ar com a promessa de um jantar saboroso. O cheiro convidativo indicava que a refeição estava quase pronta, em uma confirmação da dedicação de sua mãe, Tatiana, em preparar algo especial para ela. Tatiana, com seus 31 anos, era uma presença constante e amorosa na vida de Alice. Seus cabelos castanhos escuros eram sempre arrumados com cuidado, e seus olhos gentis brilhavam com um amor incondicional. Naquele dia, ao ver Alice entrar, Tatiana imediatamente deixou o fogão e se aproximou, envolvendo-a em um abraço caloroso que parecia dissipar todas as tensões acumuladas ao longo do dia. "Como foi o seu dia, querida?" Tatiana perguntou com um tom de voz suave e interessado, enquanto as duas se afastavam do abraço. Alice sorriu, com a fadiga em seus ombros começando a se dissipar pela presença reconfortante de sua mãe. "Foi um bom dia, mamãe. Trabalhei nos relatórios e organizei alguns documentos importantes. Meu chefe me elogiou pela minha atenção aos detalhes." Tatiana ouviu com atenção e seu coração se aqueceu ao ver a paixão e o entusiasmo de sua filha ao falar sobre seu trabalho. Ela se dirigiu à cozinha, onde a comida estava sendo preparada, e começou a servir o jantar. "Estou tão orgulhosa de você, Alice. Sua dedicação é admirável. Eu sabia que você tinha um grande potencial." Alice se acomodou à mesa, olhando ao redor da casa, decorada com fotos de família que capturavam momentos felizes e móveis antigos que adicionavam um toque de nostalgia ao ambiente. A simplicidade da casa não diminuía seu calor. Pelo contrário, os pequenos detalhes a tornavam um lar verdadeiro e acolhedor. "Obrigada, mamãe," Alice respondeu, sentindo-se mais relaxada ao ver a comida caseira sobre a mesa. "Meu chefe é muito respeitado e é incrível aprender com ele. Cada dia é uma nova oportunidade para melhorar." Tatiana serviu uma generosa porção de comida no prato de Alice e se sentou à frente dela. "Eu adoro ouvir sobre o seu progresso. É maravilhoso ver como você está crescendo e se tornando uma jovem tão responsável e dedicada. Lembre-se de que estou sempre aqui para você, independentemente do que acontecer." O jantar, servido com carinho, foi uma pausa bem-vinda na rotina agitada. Alice compartilhou mais sobre seus desafios e aprendizados, enquanto Tatiana escutava com um sorriso de orgulho. Para ela, ver a filha crescer e prosperar, enfrentando os desafios da vida com determinação, era a maior recompensa que poderia receber. Enquanto isso, a cidade vibrava com o ritmo frenético de uma noite comum, e o escritório do Sr. Renato estava envolto em um silêncio ponderado e profundo. No interior desse ambiente sereno, o Sr. Renato estava sozinho, sentado à sua mesa com uma expressão que refletia uma mistura de tristeza e nostalgia. O escritório, com suas paredes revestidas de livros antigos e móveis de madeira escura, parecia quase imortalizado no tempo, como se fosse um cenário constante para suas reflexões solitárias após o expediente. Sempre impecavelmente organizada, a mesa dele era um testemunho de seu compromisso com a ordem e a eficiência. Cada item estava meticulosamente colocado no lugar certo, os documentos empilhados com precisão e os objetos pessoais dispostos de maneira que parecia quase artística. Essa organização refletia a maneira como ele abordava sua vida e seu trabalho, mas também servia como um alívio visual para sua mente inquieta. O Sr. Renato segurava uma foto antiga, cuidadosamente emoldurada,
que repousava em suas mãos com uma delicadeza quase sagrada. A imagem mostrava um homem e uma mulher em um momento de alegria genuína, com seus sorrisos irradiando uma felicidade sincera que parecia transcender o tempo. O Sr. Renato olhara para a foto com um olhar distante, como se estivesse tentando capturar cada detalhe daquela memória preciosa que agora era apenas um eco do passado. Seus olhos, geralmente tão firmes e decididos, estavam agora carregados de uma melancolia palpável. Ele passava o polegar sobre a superfície da moldura, como se quisesse sentir a presença da mulher retratada na fotografia, que era alguém muito especial para ele, com quem havia compartilhado muitos momentos felizes e profundos. Enquanto a luz da lua filtrava-se suavemente pelas janelas, iluminando o escritório com um brilho delicado, o Sr. Renato permitiu-se uma pausa na rotina meticulosa que caracterizava seu dia a dia. Ele recordou os momentos que havia compartilhado com aquela pessoa especial, risos durante jantares, conversas profundas sob a luz das estrelas e os gestos pequenos, mas carregados de significado, que definiram a profundidade da sua conexão. A ausência dessa pessoa ainda era um peso no seu coração, como uma ferida que não havia cicatrizado completamente. A imagem trouxe à tona um turbilhão de sentimentos, desde a saudade até uma dor sutil, mas persistente. Esses momentos felizes, e agora distantes, pareciam quase mais reais do que o presente que ele vivia. Com um suspiro profundo, o Sr. Renato colocou a foto de volta na mesa, cuidadosamente alinhada com outros objetos pessoais e documentos. A dor da perda nunca se dissipou totalmente, mas ele havia aprendido a conviver com ela, guardando essas memórias preciosas em um lugar especial em seu coração. Olhando ao redor do escritório, ele se deu conta de que, apesar das responsabilidades e do respeito que tinha conquistado na comunidade, havia partes de sua vida que continuavam a moldar quem ele era, mesmo que estivessem nas sombras de seu passado. Ele se levantou da mesa, passou a mão pelos cabelos grisalhos com um gesto pensativo e deu uma última olhada para a foto. Ainda no silêncio do seu escritório, o Sr. Renato estava submerso em pensamentos profundos. A figura de Alice, a jovem estagiária que havia recentemente começado a trabalhar para ele, veio à sua mente, trazendo uma onda inesperada de nostalgia e reflexão. O Sr. Renato se lembrou claramente do dia em que decidiu contratar Alice. Naquele momento, algo peculiar o impressionou profundamente. A semelhança física entre ela e a pessoa especial de seu passado, a mesma daquela foto. A maneira como Alice tinha os cabelos castanhos escuros e olhos brilhantes trouxe à tona uma onda de sentimentos que ele havia cuidadosamente guardado. O fato de que ela era também uma jovem dedicada e entusiasta só intensificava o paralelo entre ela e a mulher que ele tanto sentia falta. Alice, com seu sorriso alegre, tornou-se um espelho vivo de memórias que ele carregava. Sua presença no escritório parecia não apenas uma coincidência, mas um lembrete constante daquelas épocas passadas, impregnadas de momentos preciosos e de uma conexão que, apesar de perdida, nunca havia sido esquecida. Para o Sr. Renato, isso criava uma complexa mistura de emoções, uma combinação de saudade e uma espécie de consolo. Enquanto olhava ao redor, ele percebeu que, apesar da dor que ainda sentia pela perda, havia um conforto inesperado na presença de Alice. A jovem não apenas o lembrava de seu passado, mas também trazia uma nova energia e uma nova perspectiva ao escritório. Era como se, através dela, ele pudesse reviver uma parte de sua vida que havia sido profundamente significativa e que agora encontrava um eco em sua rotina diária. Dias depois, em uma tarde tranquila no escritório, Alice passeava por entre as mesas, desfrutando da serenidade que envolvia o ambiente. O silêncio
era quebrado apenas pelo suave zumbido dos computadores. O escritório do Sr. Renato, com sua decoração elegante e a iluminação suave que filtrava através das janelas, criava um ambiente que promovia a concentração e a paz. Quando Alice entrou na sala do Sr. Renato para deixar um documento, seus olhos foram atraídos por um objeto que até aquele momento ela não havia notado. Em um canto da mesa, quase escondida entre pilhas de documentos, havia uma foto em preto e branco. O contraste da imagem antiga com o resto da mesa, meticulosamente organizada e moderna, fez com que a foto se destacasse como uma relíquia do passado. Alice aproximou-se, com a curiosidade crescendo a cada passo. A foto mostrava uma mulher com um semblante sereno e gentil. O cabelo escuro e os olhos, profundos e carinhosos, eram uma imagem de beleza e tranquilidade. Para sua surpresa, Alice percebeu que a mulher na foto tinha uma impressionante semelhança com sua mãe, Tatiana. O cabelo castanho escuro e os olhos gentis eram características que imediatamente chamaram sua atenção. Tentando processar o que estava diante de seus olhos, um arrepio de surpresa percorreu sua espinha enquanto ela absorvia a imagem. O Sr. Renato não havia mencionado nada sobre uma conexão pessoal, e a presença daquela foto despertou uma onda de perguntas na mente de Alice. Ela se questionava qual seria a conexão entre aquela mulher e o Sr. Renato. A foto parecia antiga, com bordas desbotadas e um tom pálido que sugeria que havia sido tirada há muitos anos. A cada minuto, a curiosidade de Alice apenas crescia. Com o coração batendo um pouco mais rápido, Alice decidiu que precisava saber mais sobre a conexão entre aquela mulher e o Sr. Renato. O mistério da foto a intrigava profundamente, e a possibilidade de que a mulher na imagem pudesse ser alguém com uma ligação especial com o Sr. Renato a fez sentir que havia algo importante e não revelado por trás daquela simples imagem. Além disso, a ideia de que a mulher na foto poderia ter alguma conexão com sua própria mãe introduziu um novo nível de complexidade na percepção que Alice tinha do Sr. Renato e de sua vida pessoal. Como o Sr. Renato estava voltando de uma reunião em outra cidade, Alice recuou antes de ser notada, decidindo que era melhor não fazer perguntas imediatas sobre a foto. Alice sentia um impulso forte para descobrir mais sobre aquela mulher e seu vínculo com o Sr. Renato, mas também sabia que seria imprudente e até desrespeitoso perguntar diretamente a ele. Assim, ela decidiu adotar uma abordagem mais sutil para resolver o mistério. No entanto, aquilo deixou Alice com uma sensação de estranha familiaridade e uma curiosidade crescente. A semelhança entre a mulher na foto e sua mãe, Tatiana, era tão marcante que parecia impossível ignorá-la. Naquele mesmo dia, enquanto realizava suas tarefas diárias, Alice começou a abordar o assunto de maneira discreta com seus colegas de trabalho. Ela tentava inserir a conversa sobre a foto de uma maneira que parecesse uma curiosidade casual. A princípio, fez comentários informais sobre a decoração do escritório e como o ambiente refletia a personalidade do Sr. Renato. Em outras ocasiões, mencionava a foto antiga que havia notado, falando sobre o quão interessante era conhecer mais sobre os itens pessoais dos colegas e sobre o passado de cada um. No entanto, as respostas dos colegas de trabalho eram evasivas e reservadas. Eles sempre sorriam cordialmente e davam respostas vagas, muitas vezes desviando a conversa para outros tópicos. "Ah, sim, eu conheço a foto", dizia um colega com um tom neutro. "A pessoa na imagem é realmente muito importante para o Sr. Renato, mas não sei muito mais do que isso." Outro colega, ao ser perguntado sobre a mulher na foto, apenas assentiu com um olhar pensativo e acrescentou: "Ela desempenhou um papel significativo na vida dele, isso eu sei. Mas o Sr. Renato é muito reservado sobre essas questões pessoais." Alice sentia que estava dando de cara na parede.
Cada tentativa de descobrir mais sobre a mulher na foto resultava em respostas tão discretas quanto um sussurro no vento. Frustrada, mas não desanimada, ela decidiu que a investigação precisava ser feita de maneira mais direta e independente. Se ninguém estava disposto a fornecer detalhes, ela teria que buscar respostas por conta própria. Durante o fim do expediente, Alice começou a observar o escritório com mais atenção, na esperança de encontrar algum outro indício que pudesse esclarecer a identidade da mulher na foto. Ela revisou os arquivos que ele havia passado, tentando detectar qualquer menção a nomes ou eventos passados que pudessem estar relacionados àquela mulher, mas não achou nada. Ao chegar em casa naquela tarde, Alice estava carregada de uma mistura de ansiedade e excitação. Para sua surpresa, Tatiana não estava em casa. Como estava completamente focada no mistério que envolvia a foto antiga do escritório do Sr. Renato, ela decidiu revisar o álbum de fotos da família, acreditando que poderia haver alguma pista sobre a mulher misteriosa naquelas páginas amareladas pelo tempo. Ao entrar na sala de estar, Alice foi direto para o local onde o álbum estava guardado, numa prateleira na estante ao lado do sofá. Com mãos trêmulas de expectativa, ela puxou o álbum de fotos da prateleira e se acomodou confortavelmente na poltrona, abrindo-o cuidadosamente. Alice começou a folhear as páginas lentamente. As fotos estavam organizadas cronologicamente e ela se viu imersa em um mar de memórias visuais que contavam a história de sua família, mas sua atenção estava especialmente voltada para as fotos de sua mãe, Tatiana. Alice examinou cada imagem com um olhar atento, buscando qualquer semelhança com a mulher na foto do escritório. Ela encontrou imagens de Tatiana em vários momentos da vida. Em alguns deles, ela era incrivelmente parecida com a mulher da foto no escritório. De repente, memórias de seu próprio passado começaram a surgir. Uma foto particularmente marcante era de um dia no parque. O sol brilhava intensamente e Alice viu seu pai, um homem de olhos gentis e sorriso orgulhoso, empurrando-a no balanço enquanto ela ria de felicidade. O brilho do sol, refletido nas árvores, e a expressão de pura alegria no rosto de seu pai quase pareciam saltar da foto. Alice podia sentir o calor do dia e a leveza do momento, como se estivesse revivendo a cena ao vivo. Outra foto mostrava seu pai ensinando-a a andar de bicicleta. Ele estava agachado ao seu lado, segurando a bicicleta com uma mão, enquanto a outra estava estendida, pronta para pegar Alice se ela perdesse o equilíbrio. O sorriso no rosto de seu pai era de puro orgulho, como um reflexo da alegria que ele sentia em ver a filha alcançar um novo marco. Alice lembrava do sentimento de conquista e segurança quando seu pai estava por perto, assegurando-a de que ela podia enfrentar qualquer desafio. Enquanto Alice continuava a folhear o álbum de fotos da família, um sorriso nostálgico ainda estava em seus lábios. Mas, de repente, ela parou em uma foto que capturou um momento especialmente precioso. Na imagem, seu pai a segurava nos ombros, ambos rindo juntos com uma alegria contagiante. A foto parecia vibrar com uma felicidade simples e sincera, em um reflexo de um tempo em que a vida era leve e seu pai ainda estava ao seu lado. Ao olhar para aquela foto, Alice sentiu um aperto no coração. Aquela imagem foi a última fotografia tirada antes da tragédia que havia levado seu pai embora. O choque da perda ainda era uma ferida aberta em sua alma, e a saudade se manifestou com uma força avassaladora. Ela podia quase ouvir a risada dele, sentir o calor dos seus ombros e o carinho de sua presença, mesmo que fosse apenas uma lembrança congelada no tempo. Lágrimas começaram a se acumular em seus olhos, e a emoção dela se manifestava em um misto de tristeza e gratidão. A presença amorosa e a orientação de seu pai eram uma parte fundamental da sua vida, e a ausência dele deixava um vazio profundo que nada parecia conseguir preencher completamente.
Com um suspiro profundo, Alice percebeu que, apesar de sua busca, o álbum de fotos não oferecia a resposta que ela procurava sobre a mulher na foto do Sr. Renato. As memórias que estava revisitando eram preciosas e fundamentais para sua compreensão de quem ela era, mas não ajudavam a esclarecer o mistério que a inquietava. Determinada a não permitir que suas emoções a desviassem do foco, Alice cuidadosamente fechou o álbum. Ela fez isso com uma reverência silenciosa, como se estivesse guardando não apenas um conjunto de imagens, mas também uma parte de sua própria história e a memória de seu pai. Antes de se levantar, ela deu uma última olhada na capa do álbum, agradecida pelas lembranças que ele continha. Mesmo que não tivesse respondido suas perguntas sobre a mulher na foto do escritório, ele ofereceu um conforto e uma conexão com o passado, que era inestimável. Após um suspiro de frustração e satisfação ao mesmo tempo, Alice se levantou. Com o coração um pouco mais leve e a mente cheia de reflexões, Alice tomou uma decisão firme. Iria continuar sua investigação. Após cuidadosamente colocar o álbum na prateleira, uma foto escorregou e caiu no chão. Alice travou por um momento e a curiosidade a levou a se abaixar para pegar a foto. Quando seus dedos tocaram a imagem, um frio súbito percorreu sua espinha e seu coração começou a bater acelerado enquanto ela olhava para a foto. Era a mesma foto antiga que ela havia visto na mesa do Sr. Renato. A mulher na imagem era a mesma, com o mesmo cabelo escuro e os mesmos olhos gentis. Alice sentiu um turbilhão de emoções ao perceber que, de alguma forma, a mesma foto que a intrigava no escritório do Sr. Renato havia encontrado seu caminho para dentro de sua própria casa. O mistério havia se tornado ainda mais enigmático e pessoal, pois ela tinha cada vez mais certeza de que aquela mulher era sua mãe. Antes que pudesse processar completamente o significado daquela descoberta, a porta se abriu e Tatiana entrou na casa, trazendo consigo uma brisa de normalidade que contrastava com a confusão interna de Alice. A mãe olhou para a cena com um misto de surpresa e preocupação ao ver aquela foto na mão de sua filha. Alice estava ainda atônita, segurando a foto com um aperto firme. Seus olhos se encontraram com os de Tatiana e, com a voz trêmula, ela perguntou: "Mãe, quem é o homem na foto?" A reação de Tatiana foi imediata e inesperada. Sem dizer uma palavra, ela se dirigiu rapidamente até Alice, puxando a foto da mão de sua filha com uma urgência que a fez parecer quase desesperada. O rosto de Tatiana estava fechado, e seu tom de voz, normalmente suave e acolhedor, era grosseiro. "Ele não é ninguém importante", disse ela com um olhar que misturava preocupação e irritação. "Você não deve se importar com isso. Esqueça essa foto." Os olhos de Tatiana estavam cheios de uma mistura de irritação e agitação que Alice nunca tinha visto antes. O olhar que ela lançou para Alice enquanto tomava a foto da mão da filha parecia carregado de emoções reprimidas, como se aquele simples objeto tivesse desencadeado um turbilhão de sentimentos que ela estava desesperada para controlar. Alice sentiu um nó na garganta e um frio na espinha ao perceber que havia tocado em algo significativo e profundo. "Calma, mãe. Eu só estava dando uma olhada", Alice respondeu. Visivelmente desconfortável, Tatiana tentou desviar o olhar enquanto Alice observava a mãe com uma nova onda de perguntas sem respostas. A atmosfera na sala parecia tensa, e a tentativa de Tatiana de encerrar rapidamente a conversa apenas aprofundava o mistério. Alice viu que a reação de sua mãe era uma barreira, como um aviso não verbal para não prosseguir com a investigação. O enigma da foto não era apenas um mistério sobre o passado do Sr. Renato, mas agora parecia estar entrelaçado com segredos familiares que sua mãe estava tentando proteger. Alice sabia que a resposta não estava apenas em entender a foto em si,
mas em desvendar a história por trás dela e descobrir por que sua mãe reagiu com tanta intensidade. Ao mesmo tempo, a ideia de que sua mãe e o Sr. Renato tinham algum tipo de conexão pessoal e significativa ficou mais clara do que nunca. A reação intensa de Tatiana não era apenas uma tentativa de proteger um segredo trivial. Parecia que havia algo muito mais complexo e importante por trás daquela foto e da forma como ela foi tratada. Determinada a não recuar, Alice se preparou para aprofundar sua investigação. A reação de Tatiana, embora chocante, apenas serviu para fortalecer sua vontade de descobrir a verdade. Ela sabia que a resposta estava escondida em camadas de segredo e complexidade que agora precisavam ser desvendadas. O mistério da foto, a reação da mãe e a relação com o Sr. Renato eram todos elementos de uma história maior que Alice estava prestes a explorar com um novo senso de urgência e propósito. Com o coração em busca de respostas, Alice sentiu que estava à beira de uma revelação crucial. Ela sabia que a única maneira de esclarecer os mistérios que a envolviam era confrontar o Sr. Renato, já que sua mãe não aceitaria conversar sobre. O choque e a confusão causados pela reação de Tatiana haviam intensificado sua curiosidade e a necessidade de respostas claras, e ela se preparou para enfrentar seu chefe com a coragem que fervia dentro dela. Na manhã seguinte, Alice entrou no escritório com uma mistura de nervosismo e firmeza. A atmosfera estava tranquila, com o habitual som suave dos cliques dos teclados e o murmúrio baixo das conversas. O Sr. Renato estava imerso em sua sala, revisando documentos com a concentração de sempre. Alice sabia que essa era a oportunidade certa para levantar o assunto da foto diretamente, agora com um novo foco. Após alguns momentos de preparação mental, ela entrou na sala de seu chefe, tentando manter uma postura calma e controlada. O Sr. Renato olhou para cima, encontrando seus olhos. Ela respirou fundo e, com um tom que buscava ser casual, mas estava carregado de uma curiosidade, disse: Sr. Renato, esses dias eu vi uma foto em sua mesa e estive pensando nisso. A mulher na imagem parece ser alguém muito especial para o senhor. Posso perguntar quem ela é? Disse Alice. O Sr. Renato ergueu uma sobrancelha e um traço de surpresa e cautela cruzou seu rosto. Alice observou atentamente, notando a mudança na expressão dele, que se tornou um misto de melancolia e pesar. Por um momento, o ambiente ao redor parecia se encolher, tornando a conversa entre os dois o centro de todo o escritório. Ela era alguém muito importante para mim, começou o Sr. Renato, com a voz carregada de um tom mais profundo do que o usual. Ela me ajudou nos momentos em que eu mais precisava de alguém. No entanto, eu a abandonei quando ela mais precisou de mim. A decisão que tomei, as circunstâncias, tudo foi uma escolha que carrego comigo e que até hoje pesa em minha consciência. A confissão do Sr. Renato foi um choque para Alice. As palavras dele eram carregadas de arrependimento e dor, e ela podia sentir a gravidade da situação refletida na maneira como ele falava. A resposta foi um vislumbre da complexidade da história por trás daquela foto. A mulher, na imagem, não era apenas uma figura do passado. Ela havia desempenhado um papel crucial na vida de seu chefe, e a decisão de abandoná-la havia deixado uma marca profunda nele. Agora que ela sabia que aquela mulher era sua mãe, suas dúvidas apenas aumentavam. Por sua vez, Alice não esperava que a revelação fosse tão direta e emocional. Ela respirou fundo, absorvendo a resposta. Alice sentia que estava cada vez mais próxima de entender a complexidade das emoções e decisões que moldaram as vidas das pessoas ao seu redor. Agradeço por compartilhar isso comigo, disse Alice, tentando esconder a intensidade da emoção que sentia. Eu entendo que deve ser difícil falar sobre isso. O Sr. Renato deu um aceno de cabeça
com seu olhar mostrando um misto de gratidão e tristeza. A conversa havia aberto uma janela para a profundidade de suas experiências e suas lutas internas. Determinada a descobrir mais sobre o vínculo entre o passado de sua mãe e seu chefe, Alice tomou uma decisão corajosa. Ela sabia que precisava reunir as partes fragmentadas da história em um único momento, e para isso, precisava criar uma oportunidade para que Renato e sua mãe, Tatiana, se encontrassem novamente. Naquela noite, com alguma insistência e muito tato, Alice conseguiu convencer sua mãe a convidar seu chefe para um jantar em casa, pois ela queria que os dois se conhecessem. Apesar do esforço em descobrir aquele segredo, Alice não mencionou nada sobre a foto para sua mãe. Tatiana, embora relutante no início, acabou concordando. Alice, então, fez o convite oficialmente ao Sr. Renato, que aceitou de imediato. Quando finalmente o dia do jantar chegou, a casa estava decorada com o cuidado habitual de Tatiana, mas a atmosfera estava carregada de uma tensão palpável. Alice se esforçava para manter a calma, tentando garantir que tudo corresse bem. O aroma de comida caseira preenchia a cozinha, mas a ansiedade de Alice e o nervosismo de sua mãe adicionavam uma camada de incerteza ao ambiente. Quando a campainha soou, Alice foi a primeira a abrir, encontrando o Sr. Renato parado do outro lado da porta. Ele olhou ao redor com um misto de apreensão e expectativa, e quando seus olhos encontraram os de Tatiana, uma expressão de choque e reconhecimento cruzou seu rosto. "Renato?" exclamou Tatiana, com uma surpresa evidente em sua voz. Seus olhos se arregalaram enquanto ela olhava para o homem à sua frente, e a emoção transpareceu em cada palavra. Renato sorriu com um misto de tristeza e alívio. "Tatiana, é você? Eu a procurei em todos os lugares. Nunca imaginei que a encontraria aqui." Alice, que havia observado a troca com crescente confusão, decidiu intervir. "Vocês se conhecem mesmo. O que está acontecendo?" Renato olhou para Alice com um olhar que carregava um sentimento de pesar. "Sim, Alice, nós nos conhecemos. Tatiana é minha irmã. Isso significa que eu sou seu tio." A revelação caiu como uma bomba na mente de Alice. Tatiana estremeceu e as lágrimas começaram a se formar em seus olhos. "Renato, eu sinto muito por tudo. Eu engravidei jovem e não soube como lidar com isso. Eu me afastei da família porque não queria que você e os pais vissem minha situação. Eu estava com medo e achei que seria melhor assim." Renato deu um passo à frente com uma expressão de compreensão e dor. "Tatiana, eu deveria ter estado ao seu lado. Em vez de apoiá-la, eu e os nossos pais pressionamos você a ir embora. Deveríamos ter ajudado você, não a abandonado. Eu lamento profundamente por não ter sido o irmão que você precisava." O momento foi carregado de emoção. Enquanto Tatiana e Renato se abraçavam, as palavras de arrependimento e perdão flutuavam entre eles. A reconciliação era visível nas lágrimas e nos sorrisos que se formavam em seus rostos. Alice observava a cena com uma mistura de surpresa e alívio, agora entendendo as complexidades da situação familiar que envolviam sua mãe e o Sr. Renato. Ainda em lágrimas, Tatiana olhou para Alice e depois para Renato. "Eu sei que foi um erro cortar contato com você dessa forma, Renato. Espero que possamos reconstruir o que foi perdido e encontrar um caminho para curar as feridas do passado." Renato, com um sorriso sincero, segurou a mão de Tatiana. "Eu prometo estar presente na vida de você e de Alice daqui para frente. Vamos construir novos momentos e criar uma nova história juntos. A família é importante e eu quero fazer parte disso novamente. Alice é uma estagiária excepcional e fico feliz em saber que a empresa estará em boas mãos no futuro." Naquela noite, o jantar aconteceu com uma sensação de leveza renovada. As conversas que se seguiram foram repletas de histórias do passado e planos para o futuro. A presença de Renato
agora reconhecido como tio de Alice, trouxe um novo senso de união à família, e a presença dele em sua vida começou a preencher lacunas que haviam sido abertas desde a morte de seu pai. Enquanto a noite avançava e as conversas se tornavam mais descontraídas, Alice sentia um calor de satisfação e esperança. A família estava começando a se curar das feridas do passado, e aquele encontro, que começou com uma tensão palpável, terminou com um sentimento de renovação e de possibilidades futuras. A conversa fluiu naturalmente e os sorrisos eram verdadeiros, refletindo o início de uma nova fase na vida de todos. Com a mesa finalmente limpa e os últimos ecos de risadas ainda pairando no ar, Alice percebeu que a noite havia transformado o peso dos segredos antigos em uma promessa de futuro mais harmonioso. Espero que você tenha gostado desta história cheia de reviravoltas e emoções. Se você curtiu e quer mais narrativas emocionantes como essa, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal Vivências Narradas. Aqui, cada história é uma nova aventura e estamos sempre prontos para te surpreender. Deixe também o seu comentário sobre o que achou da história e sugestões para futuras narrativas. Até a próxima! José e Irlane estão casados há 11 anos.